Com a bênção e proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Santa Cecília do Sul. Queria saudar os colegas vereadores, dar as boas-vindas, então, ao colega Vande, né, que está assumindo mais um tempo aí nessa casa, e também ao colega vereador Aleluia. Posso lhe chamar de Aleluia, vereador? Também, pessoal de casa que nos assiste, sintam-se cumprimentados por todos nós aqui. Também hoje, quem está nos prestigiando aqui no plenário, o nosso colega vereador Cleitinho, que saiu, vai dar um descanso, né, para ceder o espaço para o colega Vande, a sua esposa, né, o Tarcísio, o Paulo 3, o Nono, né, está sempre presente aqui, sempre que pode, também o Nilton e o irmão da esposa do colega Cleiton. Peço a colega Simone, então, que faça a leitura da Bíblia. O sermão profético continua, a vinda do Filho do Homem. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois a parábola da figueira, quando já seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabeis que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Amém. Queria cumprimentar também os nossos assessores, que foi o Canela e o Romualdo, né, estão sempre aí conosco. A cópia da ata da sessão anterior está com os senhores vereadores, para análise e poderá ser alterada por requerimento conforme a resolução 001/2011. Correspondências. Solicito ao colega Douglas que faça a leitura. Convite. O Governo Municipal de Santa Cecília do Sul convida a Vossa Senhoria para o ato de entrega de mais de 5 milhões de investimento, a realizar-se no dia 11 de novembro de 2022, às 2 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cecília do Sul. Prefeito Municipal João Cinei Pelissaro e Vice-Prefeito Leonardo Panisson. Passando para o espaço das indicações escritas. Solicito aos colegas que tiverem façam a entrega em minha mesa. Indicação 012/2022. Solicito ao vereador Douglas que faça a leitura. Senhores vereadores, o vereador Valdomiro da Fonseca, PSB, requer que após os trâmites regimentais dessa casa, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal a seguinte indicação. Assunto: que o Executivo Municipal estuda a possibilidade de implantar o sinal da Vivo em nosso município. Justificativa: esta indicação tem por objetivo de dar mais acesso e conforto à população siciliense. Em virtude disso, pedimos aos colegas vereadores a aprovação dessa indicação. Sala de Sessões do Poder Legislativo, 7 de novembro de 2022. Vereador Valdomiro da Fonseca, PSB. Projeto de Lei número 038 de 2022. Solicito ao colega Douglas que faça a leitura do mesmo. Senhor Presidente e senhores vereadores, trata-se de projeto de lei que visa autorizar o Poder Executivo Municipal a realizar despesas com viagem à capital do nosso estado e da outras providências. O deslocamento até a cidade de Porto Alegre será realizado pelos alunos da Escola Estadual Belarmino Américo da Veiga, com objetivo de estudo e conhecimento. A proposição de pagamento da respectiva viagem busca oportunizar os estudantes obter vivências e aprendizado, inclusive com acesso à cultura e novos horizontes. Esta é a justificativa para o projeto de lei supracitado, que encaminhamos a esta casa,
para que seja apreciado, votado e aprovado. Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Cecília do Sul, 7 de novembro de 2022. Prefeito Municipal João Cirineu Pelissaro. Projeto de Lei 038 de 2022, de 7 de novembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar despesas com viagem à capital do Estado e da outras providências. Espaço das indicações verbais. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Solaci. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora, também saudar nossos assessores administrativos e jurídicos, saudar também a presença do nosso vereador, o Cleito, licenciado hoje, também a presença do vereador, quem foi, não perde a coroa, né? O vereador Paulo Três, que está prestigiando essa sessão, e em seus nomes cumprimentar os demais que estão aqui presentes. Cumprimentar também as pessoas em casa que estão assistindo também nesse momento. Senhor presidente, eu tenho duas indicações para fazer aqui, direcionada à mesa diretora ou à presidência que seja desta casa. A primeira é sobre a última sessão, quando eu defendi o terreno lá em cima para a prefeitura, e o senhor falou que tem terreno para a empresa. Então eu gostaria que o senhor informasse qual o terreno, o tamanho, o endereço do terreno para mim procurar, que antes de procurar a empresa eu preciso de saber, para saber o tipo de empresa. Eu topei a proposta e irei atrás disso sim. Mas antes preciso saber que na área industrial ali tem vários terrenos, né? Preciso saber qual o tamanho e endereço certinho. E também gostaria, senhor presidente, da segunda indicação, tipo os comentários sobre vereadores que são feitos após as explicações pessoais pelo presidente, que fosse feito na hora das explicações pessoais, talvez passando a presidência para o sucessor, para que os vereadores e o pessoal de casa possam entender se o presidente está falando pela Câmara ou como vereador. Essa seria a minha indicação. Obrigado. A palavra continua à disposição dos vereadores. Bem lembrado, o colega Tabajara, nosso Paulo ali, foi vereador, né, na primeira legislatura. Me perdoe, Paulo, por não ter lembrado. Sinta-se à vontade. Passo para a ordem do dia. Projeto de Lei 036/2022. Solicita primeiro o secretário, o vereador Douglas, que faça a leitura juntamente com o seu parecer. Senhor presidente e senhores vereadores, encaminhe-se o presente projeto de lei que visa instituir o programa Meu Lar, no âmbito do município de Santa Cecília do Sul. O projeto tem por finalidade criar o programa Meu Lar, cujo objetivo é atender a demanda das famílias de baixa renda, viabilizando a aquisição de terrenos e construção de unidades habitacionais populares. O programa atenderá aquela família que não possui imóveis e desdobra-se em duas possibilidades. Uma onde será possível atender as famílias com a destinação de terreno e casa, e outra voltada à destinação apenas de terreno, onde o beneficiário poderá construir sua casa com recursos próprios. Destaque-se o município recentemente adquiriu imóvel urbano no município, com investimento superior a R$1.400.000, e que será utilizado para a implantação do programa Meu Lar. A destinação dos imóveis ocorrerá por meio de concessão de uso pelo período de 15 anos, sendo que durante esse período o beneficiado pagará pela ocupação e, ao final, cumpridos todos os termos do contrato, ocorrerá a outorga definitiva da escritura do imóvel. A seleção dos interessados será realizada por meio de processo público, transparente e devidamente publicitado. A idealização do programa Meu Lar é mais uma ação da administração, visando sanar a demanda habitacional da nossa gente, e vai ao encontro de metas estabelecidas do plano de governo e atual gestão. Esta é a justificativa para o projeto de lei supracitado, que encaminhamos a esta casa, para que seja apreciado, votado e aprovado.
Santa Cecília do Sul, 11 de outubro de 2022. Prefeito Municipal João Ciraneu Pelissaro. Projeto de Lei 036, de 11 de outubro de 2022. Institui o programa habitacional Meu Lar no âmbito do município de Santa Cecília do Sul e da outras providências. Parecer. O Poder Executivo encaminha a esta Casa Legislativa projeto de lei que institui o programa habitacional Meu Lar e da outras providências. Pelo projeto de lei, o Executivo Municipal fica autorizado a criar programa habitacional para atender as famílias de baixa renda, sendo o objetivo de aquisição de terrenos e construção de casas. É criado todo um regramento para que a população tenha acesso ao programa Meu Lar, tratando-se de critérios claros que deverão ser preenchidos por cada um dos pretendentes que venham se inscrever. Entendo que o presente projeto de lei é uma divisão de águas na forma merece ser aprovado, pois os recursos da venda do referido imóvel serão aplicados para fornecer habitação aos mais necessitados. Ainda não há proveito para a coletiva na manutenção destas áreas de terra. Pelo exposto, dou parecer favorável à aprovação. Sala de Sessões, 7 de novembro de 2022. Presidente da Comissão de Pareceres, Simone Mazzaro, vereador Douglas Brock e vereador Tavino Mioto. Vou ler tudo de novo. Parecer. O Poder Executivo encaminha a esta Casa Legislativa projeto de lei que institui o programa habitacional Meu Lar e da outras providências. Pelo projeto de lei, o Executivo Municipal fica autorizado a criar programa habitacional para atender as famílias de baixa renda, sendo objetivo a aquisição de terrenos e a construção de casas. É criado todo um regramento para que a população tenha acesso ao programa Meu Lar, tratando-se de critérios claros que deverão ser preenchidos por cada um dos pretendentes que venham se inscrever. Entende-se que o presente projeto de lei é uma divisão de águas na forma que merece ser aprovado. Pelo exposto, dou parecer favorável à aprovação. Sala das Sessões, 7 de novembro de 2022. Presidente da Comissão de Pareceres, vereadora Simone Mazzaro, favorável. Vereador Douglas Brock, favorável. E vereador Tavino Mioto, favorável. Só para esclarecer para o pessoal de casa, então, houve um erro de digitação. Aí o nosso assessor Romualdo, né,
viu aí para corrigir. E aí também aos colegas vereadores explicar isso. Coloco em discussão com a palavra os senhores vereadores. Com a palavra, vereador Solaci. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora e demais já nominados. Eu vejo um projeto de extrema importância para nosso município, senhor presidente, onde vai suprir a necessidade habitacional de várias famílias que a gente vê hoje aqui no município tendo essa dificuldade. Sem dúvida, um projeto aprovado por nossa bancada, tem a menor discussão. Porém, vejo alguns picos no projeto que às vezes que não ficou assim, sabe, do jeito que a gente gostaria, mais esclarecido, para que futuramente as pessoas pudessem ter base nesse projeto para as avaliações. Por exemplo, para começar, no meu ponto de vista, a comissão que vai ser montada para avaliar as pessoas que têm o direito de participar do programa já está aqui indicado, serão todos membros do cargo de trabalho do executivo. Seria interessante que tivesse mesclado aí uma outra pessoa assim mais de fora para poder ajudar nessa escolha. E também estava vendo, senhor presidente, até conversamos aqui com o nosso jurídico antes, o valor que vai ser cobrado durante esses 15 anos, a avaliação vai ser por RUM. Eu estava vendo ali agora, que já me fugiu. O RM. Obrigado, vereadora. E então, até nós conversando com a presidente ali da comissão de pareceres, a gente não tem esse número, a gente não tem esse conhecimento. Eu tentei pesquisar, não encontrei o valor do nosso município. Então, a gente não sabe qual seria o valor que vai ser avaliado para depois ser cobrado nesses 15 anos, que daqui diz bem claro que vai ser, se não me engano, 5% ou 15% de um salário mínimo, o valor que cada um vai contribuir. Mas, enfim, então seria esses pontos onde eu fico, para mim ficou a desejar o projeto que poderia ser mais esclarecido. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos vereadores. Com a palavra, vereador Aleluia. Eu quero saudar o senhor presidente, quero saudar os colegas vereadores, vereadora, também o ex-vereador Paulo, também o vereador Cleito, nosso jurídico, a secretária e também os demais assistentes. Quero dizer para os colegas vereadores que ser grato também ao vereador Fernando, que me concedeu para mim ficar com vocês aqui por 30 dias. E estou chegando como vereador mais recente aqui, pegando o projeto em andamento, né? E até quero agradecer à comissão de parecer que tivemos sentado ali e eu coloquei o meu pensamento que eu achei sobre o projeto, mas sempre deixando claro que não queria também atrapalhar o andamento da casa, né? Fiquei feliz porque eu sempre fui um vereador que lutei pela habitação, porque aprendi já desde novo que o melhor lugar que se tem para a gente morar é a casa da gente, né? Então, quem não tem, a gente sabe o sentimento que tem de ter e está tendo a oportunidade. Agradecido pelo projeto vindo do Executivo, né, que eu acho que é interessante para o nosso município, principalmente nós que queremos o crescimento de nossa cidade e nosso povo. Mas o que é que eu queria pedir para a comissão de parecer, até então não sabia que já tinham pedido a vista, para deixar para a próxima sessão, porque eu lendo o projeto eu vi que para o candidato ele conseguir se enquadrar, ele tem que ter o comprovante de água, ou de luz, de internet, ou um contrato de aluguel
reconhecido o filho há mais de 5 anos. Então, assim, no meu entendimento, queria que os colegas vereadores entendessem que eu queria que deixasse à vista para nós fazer uma emenda. Aí o jurídico achou que era difícil fazer a emenda pelo seguinte, ó, que tem gente, bastante pessoas que dá para dizer que nasceram aqui e tem seus filhos, ele não tem um comprovante nenhum, ele não tem uma escritura na mão, ele não tem um comprovante de telefone, tem o telefone, mas é de cartão, não prova. Tem paga aluguel, mas nunca fez um contrato registrado, também não prova, né? E aí, no meu entendimento, eu achei que pelo projeto estar vindo agora, poderia talvez esperar mais uma semana para ser discutido, já que a gente sabe que para fazer uma habitação, a primeira coisa tem que ter a infraestrutura, né? Tem que ter água, luz, tem que ter a pavimentação, e a gente sabe que não tem, então eu acho que não iria atrasar o trabalho, colega vereador, e esperar talvez uma semana a mais. Mas agradeço da mesma forma a comissão de parecer por ter ouvido o meu pedido, né? Eu entendendo que não iria atrasar nada, né? Porque se tivesse já tudo prontinho, está pronto já a pavimentação, está pronta a água, a luz, é só construir, então a gente acharia que teria que ser mais rápido. Então tem nomes de pessoas aqui, até eu citei e vou citar o nome de alguém que eu na corrida, eu estive olhando assim, ó, nós temos a Maria Helena, que mora no Santo Antônio, ela é natural daqui, os pais, todo mundo sabe, só que casou, foi embora para Pejara, voltou, não tem nada pagou aluguel e continua pagando aluguel aqui, mas não tem um comprovante que prova, né? Até o doutor disse para mim, não, mas eu acredito que seu pai morou aqui, a mãe morou aqui, isso automaticamente vai ser aprovado. Mas a gente aprendeu que o que vale está escrito, e lei é lei, não se volta mais atrás, aprovou, está aprovado, né? Então, no meu entendimento, eu acharia melhor que ao menos o projeto indicasse a comissão que vai escolher, que tivesse a autonomia de escolher também por esse item. Não, tem o pai, tem a mãe, que nasceu aqui, mora aqui, e o filho não tem nada que prove, por causa dos pais que fosse aprovado. Era esse que era o meu desejo. Por exemplo, assim, ó, o Jonas de Mello, ele não tem nada, né, que prova que ele não tem, mora junto com o pai, é casado, tem o filho, tem, né, o João Borracheiro ali, ó, todo mundo conhece, sabe quanto tempo que ele mora aqui, mais de 25 anos, né, mas o filho dele não tem como provar que ele mora aqui, né. Então, essa questão que eu pensei em ajudar os colegas vereadores e assim também ajudar o executivo, que se fizesse isso, eu tenho o Max de Paula, estudou tudo aqui, também não prova. Era isso, senhores vereadores. Muito obrigado. A palavra continua à disposição dos vereadores. Queria passar a presidência ao colega vereador Douglas e pedir a palavra. Concedida a palavra, presidente. Colegas vereadores, como a gente sabe que moradia digna é um direito que as pessoas mais simples, que mais necessitadas têm, e é um dever tanto da União quanto do Estado e também dos municípios. Vocês sabem que lá em 2000, uma emenda constitucional, em fevereiro de 2000, número 26, alterou a redação do artigo da Constituição, o artigo 6º. Então, se pode alterar um artigo da Constituição, um projeto pode ser alterado também, colega vereador. Mas a intenção agora é fazer umas casas para as pessoas mais necessitadas, né? Então, já tiveram aqui umas pessoas outro dia, também elas precisam. E nós, como vereadores eleitos pelo povo, né, a gente tem que dar o andamento, né? Outras administrações passadas também já construíram casas, né? E agora a gente acha que nós vamos ter uma caneta na mão, vamos dar o canetaço aqui em 9, para o prefeito João, o vice Leonardo, que também comece a construir e ajudar as pessoas como manda a Constituição. Então lá na Constituição diz que é deveres, e um dos deveres é moradia digna. Obrigado, vereador. Peço a presidência novamente. Com a presidência, presidente. A palavra continua à disposição dos vereadores.
Coloco em votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Projeto de lei número 086/2022, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 037/2022. Solicito ao primeiro secretário, vereador Douglas, que faça a leitura juntamente com o seu parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhe-se o presente projeto de lei que visa obter permissão para outorga de autorização de uso, a título precário e oneroso, de bem público em favor da Cooperativa Central Aurora Alimentos. A empresa Aurora, localizada na comunidade de São Silvestre, município de Itapejara, projeta instalar um emissário de influentes na localidade de Vista Alegre, às margens do Rio Ligeiro. Por isso é necessária a implantação de rede subterrânea de captação e educação de água brutal, ligando a unidade industrial e omissório. O projeto da obra prevê a instalação da rede de água de forma subterrânea, entretanto, via traçado das estradas municipais. As estradas municipais são bens públicos, a teor do artigo 99 do Código Civil, para que a interessada possa fazer uso para fins de instalação da rede de água. Demanda a autorização do município de Santa Cecília do Sul, o que ora se propõe. A autorização de uso é um ato administrativo unilateral, discriminário e precário, por intermédio do qual a administração pública faculta o uso de determinado bem público a particular, por período determinado ou indeterminado, e em atenção a interesse predominante privado. A principal característica da autorização do uso, assim, é o predomínio do interesse privado sobre o público, de acordo com a doutrinadora Maria Silvia Zanella de Pietro. A utilização não é conferida com vistas à utilidade pública, mas não o interesse privado do utente. Diante dessa panorama, após inúmeros tratativos com a interessada, chegou-se à fixação de remuneração pelo uso do bem público, além da fixação de outras obrigações conforme consta na minuta do contrato, destacando-se principalmente a necessidade de restabelecer as condições de trafegabilidade das estradas que serão atingidas pela obra. Além disso, no que se refere ao valor apurado para a remuneração, aplicou-se o parâmetro estabelecido pelo decreto número 43.787/05, com decréscimo de 50%, pois embora o interesse seja eminente privado, a empresa contribui com a geração de emprego para inúmeros municípios sicilienses. E também nosso interesse que a empresa Aurora consolide suas atividades empresariais nessa região, ampliando desse modo a oferta de trabalho e geração de renda. De destacar, por fim, que o valor a ser pago ao município de R$ 84.277,50 centavos anuais representará, diante do projeto inicial de 15 anos de autorização, arrecadação superior a R$ 1.200.000. Esta é a justificativa para o projeto de lei supracitado, que encaminhamos a esta casa, para que seja apreciado, votado e aprovado. Prefeito Municipal João Cirineu Pelissaro. Projeto de Lei 037 de 2022, de 21 de outubro de 2022. Autoriza o Poder Executivo a outorgar autorização de uso de bem imóvel e da outras providências. Parecer. O Poder Executivo encaminha a esta Casa Legislativa projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a outorgar autorização de uso de bem imóvel e da outras providências. Pelo projeto de lei, o Executivo Municipal fica autorizado a permitir que a Cooperativa Central Aurora Alimentos utilize as vias públicas para a instalação de rede de captação de água, edução de água. Esta autorização é onerosa e indeniza a coletividade pela utilização de um bem público. Entendo que os valores condizem com o bem cedido para o uso e que a remuneração poderá ser utilizada em proveito de todos os moradores do município.
Pelo exposto, dou parecer favorável à aprovação. Sala das sessões, 07 de novembro de 2022. Presidente da Comissão de Pareceres, Simone Mazaro, favorável. Vereador Douglas Bloch, favorável. Vereador Tavino Mioto, favorável. Coloco em discussão. Com a palavra, os senhores vereadores. Com a palavra, vereador Solacim. Senhor presidente, senhores vereadores e os demais. É um prazer, senhor presidente, fazer parte da aprovação desse projeto, autorizando o executivo para que firme o contrato com essa empresa, sabendo da importância que tem essa empresa na região e no município, onde tem alavancado a economia, tanto do comércio quanto das pessoas que se destinam todos os dias para trabalhar nessa empresa. Enquanto que no município as empresas ainda são poucas, há uma válvula de escape na Aurora, onde a gente vê hoje a empresa que mais contrata funcionários de Santa Cecília só perdendo para a prefeitura mesmo, que eu imagino, não tenho essa estatística. Então, é um privilégio nesse dia eu estar presente e ajudar a aprovar a autorização para que eles formem essa parceria. Eu até diria mais, nem havia necessidade do município cobrar pela cedência da via pública, pela importância que a empresa tem tido no município. Essas pessoas que trabalham lá estão trazendo o recurso do outro município e gastando aqui no município, gerando a economia nossa, aumentando. Então é uma coisa fundamental, muito importante. Mas, já que vem, seja bem-vindo e com certeza a administração irá investir no município em boas práticas e não sei de onde sai, que vai ser captado esse recurso hídrico. Imagina assim, se para a prefeitura, usando a via pública, já está dando valor bom, com certeza, mas essa pessoa também deve ser beneficiado com a captação desses recursos hídricos. Obrigado, presidente. A palavra continua à disposição dos vereadores. Com a palavra, vereador Aleluia. Senhor presidente, colegas vereadores e assistentes, também me somo ao colega vereador dizer aos colegas vereadores, assistentes e ouvintes também, aonde estão assistindo essa sessão, que fiquei feliz por ser os dois projetos que deram-se entrada nesta noite, da habitação, aonde a gente trabalha sobre isso, e também sobre ao emprego, né, que esta firma, como o colega vereador falou, é de grande porte, aonde tem pessoas no nosso município que nasceram já com os pais recebendo esse valor desta firma e já tão grandes, né? Dá para se dizer que se criaram com isso, né? Então, eu acho que, já que vai vir um valor sendo pago por usar as vias públicas, eu sei que o executivo vai trabalhar nisso e já pode até mesmo criar talvez um fundo com esse dinheiro que vai entrando numa conta, e que esse dinheiro seja retornado para a indústria, para o emprego, né? Que a gente vê que o nosso município tem um déficit, né, de empresários que se instalem no nosso município e que dê emprego, né? Quando a gente fala com as pessoas, círculo vizinho do nosso município, mãe, Itapejara, eles falam e dizem assim, como é que você me explica, você que mora lá perto, Itapejara, com um grande crescimento de emprego que tem, assim, porque quem mora em Santa Cecília hoje e pode trabalhar em Itapejara, e às vezes, graças ao transporte que tem, chega mais rápido que quem mora em Itapejara, né? Então, como que você me explica Itapejara crescer tanto assim? Pois para a gente ir em Itapejara, um asfalto parece uma cobra, sabe assim, de tão feio que ruim, e o município cresce desse jeito. Aí eu disse, graças aos empresários que investiram no município e deu certo, tudo que colocou ali cresceu, né? E é o que precisa para o nosso município, né? Pessoas virem e que tenham um incentivo, né? Nem que comece pequeno. Eu trabalhava de mecânico e os primeiros serviços que eu fiz
era afiar o disco do arado, que na época se lavrava ainda, para o empresário Wilson Zanata. Ele deve até lembrar, eu com 12 anos, com esmeradeira, quando eu não estava afiando com a esmeradeira o disco do arado, eu estava arrodeando para o outro afiar, né? E ele dizia que ia colocar um laticínio em Tapejara. Muitos patrões meus diziam, mas um homem desse vai se enfiar em Tapejara fazer o quê, né? Colocou o laticínio e olha o que é hoje, né? Então, assim, ó, o que precisa para o nosso povo aqui? Alguém ter coragem daqui mesmo. E talvez, colegas vereadores e assistentes e ouvintes, com um incentivo desse, né, vindo, que seja criado um caixa e seja doado para um empresário. Tu quer investir no município, tu vai ter um auxílio, e talvez venha um empresário que acha a veia certa, presidente, e faça ter uma explosão de emprego no nosso município com a matéria-prima nossa, né? Porque talvez nós pensar que vai vir alguém lá de Porto Alegre, lá de longe, não vem, né? E nós sabemos que o nosso povo aqui é um exportador de celeiros, de talento, de pessoas que têm sabedoria e inteligência para trabalhar e investir na área que possa produzir emprego para o nosso povo, né? Está bom assim, né? Mas melhor se nós tivéssemos aqui pertinho uma firma de grande porte, que o nosso povo talvez não precisava nem funcionar o carro para ir trabalhar, né? Então, eu acho que esse projeto é de grande importância, porque se trata de uma firma ali, Tapejara, mas que está na divisa, está no barranco do nosso município, e já tem, como eu falei antes, criado muitas pessoas sicilienses e que estão vivendo por causa desta firma aí hoje. Então, meus parabéns para a administração e também para os colegas vereadores, que vai ser unânime, né? Todos vamos votar a favor, e penso que vai vir de encontro do nosso povo siciliense. Era isso, senhor presidente, colegas vereadores e assistentes. Muito obrigado. A palavra continua à disposição dos vereadores. Coloco em votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Projeto de Lei número 037/2022, aprovado por unanimidade. Espaço das explicações pessoais. Com a palavra, os senhores vereadores. Presidente. Com a palavra, vereador Solaci. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador demais já nominado. Senhor presidente, só queria usar esse espaço para dar as boas-vindas para os dois vereadores suplentes que assumem hoje nessa casa, o Vanderlei Panição, o Daniel também, que já tiveram em outras oportunidades, já deixaram marcas, e cada vez que vocês passam por essa casa, vocês renovam o sangue de nós aqui, que temos às vezes desiludido, às vezes cansado, às vezes já não se sentindo muito importante, mas quando a gente vê esse rosto novo, essas pessoas trazendo mais energia, eu sempre digo, renova a nossa esperança, renova a nossa força para que a gente possa trabalhar e buscar a necessidade, buscar o que está faltando no município e ajudar a indicar ao prefeito, a administração, mais aonde está precisando algumas coisas, quando precisa. Então, é importante quando vocês vêm nessa casa e dá essa chacoalhada no pote aqui, esse sangue novo no grupo. Sejam bem-vindos e, olha, a gente fica feliz em poder trabalhar junto. Obrigado. A palavra continua à disposição dos vereadores. Com a palavra, vereador Daniel. Não coloca mais, eu ficar de longe aqui, né? Eu tenho a sorte, né, presidente, sempre meio falhando esse negócio aqui, mas ele vai funcionar. Viu, senhor presidente e colegas vereadores, eu quero dizer para vocês que quando na gestão passada que eu fui vereador aqui,
não sei se alguém aqui está, acho que só o jurídico, né, o doutor, quando uma vez veio um projeto de lei e que era para aumentar o salário do médico. Aí deu só eu contra, né? Eu disse, olha, nós não podemos aprovar pelo seguinte, ó, a Constituição diz que ninguém no município pode ganhar mais que o prefeito. Então, o médico, a gente sabe que o salário dele é maior que o prefeito das cidades menores. Mas assim mesmo, não pode. Aí debatemos, foi. Na hora da votação, deu 1 contra 8, né? Só eu. Passei por ruim aqueles dias, mas eu disse, não sei se o doutor lembra, eu disse, olha, eu vou ver esse projeto voltando ainda, né? Porque às vezes alguém pensa que tu, votando contra, tu está fazendo oposição ao prefeito, tá puxando a corda ao contrário. E eu lembro que eu dizia que nós, fazendo a coisa certa, às vezes nós ajudamos o prefeito, né? Ajudamos o prefeito. E eu aprendi, quando eu me elegi vereadora, o que é o papel do vereador, que é fiscalizar o prefeito, os atos do prefeito, e aprovar leis. Mas leis que vêm de encontro com a parte municipal, sem ferir a Constituição Federal. O que é ferir a Constituição Federal? Não, se alguém chega aqui e diz, não, mas o vereador pode aprovar lei, vamos aprovar para derrubar todo o mato do Picadão. Não, nós possamos, essa lei, se nós fôssemos fazer, vai ferir a Constituição, então não pode. Então, quero dizer para o vereador que falou, o Fábio, na qualidade de vereador, que pediu a parte para o secretário, que eu, em momento algum, eu falei em Constituição e eu disse que a Constituição está errada, está certo. Eu só quis esclarecer para o nosso povo, sicilense, você que talvez está ouvindo na tua casa, que eu queria só uma declaração um pouquinho diferente, que quem nasceu aqui, se criou aqui, que colocasse um item específico, que fazendo isso, colegas vereadores, não vai ferir a Constituição. Não precisamos mudar a Constituição para fazer isso, né? É só um entendimento de nós, vereadores, que num ponto que poderia ficar bom para todos, né? Mas deu. Não deu, está tudo bem, né? Tudo bem, não vamos criar pânico e brigar com isso, e talvez amanhã alguém que ouve mal, de repente interpretou mal, dizer, não, o vereador Aleluia, como disse o presidente, queria mudar até a Constituição ontem, para poder aprovar o projeto. Então não foi isso, o vereador entendeu de uma forma errada, né, que para fazer isso não fere a Constituição, e não precisa mudar a Constituição para depois vir aqui pedir uma emenda para fazer, ou pedir vista do processo, do projeto. Então, nós estamos aqui numa casa onde nós temos que aprender um com os outros. E eu sempre tive a humildade de dizer que se eu errar, que tudo era, né? Quem que não era, tem aquele ditado que joga a primeira pedra, né? Então, assim, se eu errar, eu tenho a humildade de chegar aqui e dizer, vocês me desculpem que eu estava equivocado, eu errei, porque assim, aqui é um aprendizado para quem entra nesta casa, os vereadores que estão sentados ali já sabem disso, né? A gente aprende um com os outros e todos os dias. E eu acho que tudo que vier, assim, para acrescentar num projeto, seja bem-vindo. Porque eu sempre disse assim, que eu nunca gostei de elogio, né? Que o elogio não leva a gente a lugar nenhum. Mas agora a crítica construtiva faz tu andar, né? Porque se tu está errado e chega um e diz, tu está errado assim, e tu concorda que está errado, tu acerta, quem que ganhou com isso? É aquele que ouviu, né? Então, eu quero só deixar claro. Isso. A palavra continua à disposição dos vereadores. Com a palavra, vereador Luiz. Quero saudar o presidente, colegas vereadores, assessores, nosso companheiro Cleitinho, deu a vaga para o seu Vanderlei, Paulo, Martim, o Nono, Nilton, mais o cunhado do Cleitinho e o Romualdo, acho que era isso que estão aí presentes. Gente, tem uma coisa assim, eu acho que nós temos que desejar as boas-vindas
o nosso colega Vanderlei e o colega Aleluia, como o presidente falou, me permita, seja bem-vindo a esta casa. Esta casa acolhe vocês como vereadores que foram eleitos, que venham trabalhar para o nosso povo, que o nosso povo siciliense merece. Obrigado, presidente. A palavra continua à disposição dos vereadores. Então, como mais nenhum vereador quer fazer uso da palavra, eu queria só dizer que o presidente, eu acho que quando está no momento das explicações pessoais, ele não precisa pedir a palavra, ceder a palavra para outro para pedir a palavra. Eu acho que, como qualquer vereador pode falar, o presidente. Não é isso, né? Então, só para lhe dizer, colega vereador Solaci. E sobre os terrenos da área industrial, se por uma causa não tiver nenhum, né, a gente dá um jeito, não tem problema. Acredito eu que a prefeitura, o executivo não vai se negar de receber uma empresa. Hoje nós temos a área industrial enorme e tem poucas empresas lá trabalhando. Quem sabe a gente faça um acordo com outras que não trabalhem, enfim, tudo se dá um jeito, que não deixe. Mas é isso, se precisar, algum terreno, dá-se um jeito, não tem problema. E o colega Aleluia, só pesquisei aqui no meu celular sobre a Constituição. O senhor disse que não tem nada a ver com a Constituição. Só para lhe deixar com todo o respeito, tá? Sabe que tem respeito por todo mundo. Aqui diz assim, ó. É a lei fundamental e suprema do Brasil, servindo de parâmetro de validade a todas as demais espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico. Então, para quem entende, a Constituição é a lei lá de cima. E eu não quis dizer para o senhor que a gente vai entrar na Constituição para construir uma casa ou outra. Eu quis dizer que se até a Constituição eles mudam a redação, por que a gente não vai mudar um projeto? Foi isso que eu queria dizer. Também queria agradecer aqui meu amigo Elias, a última semana aí, ele fez um trabalho espetacular lá no mês de setembro. E acho que quando vocês chegaram, colegas vereadores devem ter visto na entrada lá um quadro da cascata, lá do Fundo Quente, como diz, né, quase a maioria conhece, da Várzea Bonita. Um quadro lá, e pensando em valorizar o trabalho dele, que é um cidadão que trabalhou por vários anos na prefeitura, depois por questões de saúde, agora ele está afastado por um tempo. Mas pensando em valorizar o trabalho das pessoas que são daqui, né, tomei a liberdade em adquirir, né, o trabalho dele, que está lá na entrada do auditório, lá para todo mundo ver. Queria agradecer ele então pelo trabalho. Agradeço a presença dos vereadores e assistentes aqui presentes e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 14 de novembro de 2022, às 19 horas, aqui na sala de sessão. Declaro encerrada a sessão.